Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. E no episódio de hoje estou aqui com... Cris Dias, Dani Morango. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre não somente um santo da igreja, como se fosse somente, né? Mas também um doutor da igreja. Hoje, no episódio, vamos falar sobre Santo Afonso de Maria de Ligório. Na verdade, o nome não era esse, somente esse, né? E eu vou deixar para Dani complementar aqui os outros 11 nomes dele. Fica à vontade aí, Dani. Eu já vou começar com isso. Afonso, Maria, Antônio, João, Francisco, Cosme, Damião, Miguel, Ângelo, Gaspar de Ligório. Nasceu em 27 de nove de 1696, perto de Nápoles. Sua família era nobre. Seu pai era um almirante das galeras do rei de Nápoles. Tinha uma grande inteligência, se formando advogado com apenas 16 anos. Após desistir da advocacia, entrou para a vida religiosa aos 26 anos. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, além de ter sido também bispo, poeta e escritor. Faleceu com 91 anos no dia 1º de agosto de 1787. Foi beatificada por Pio VII em 1816. Canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI. Foi declarado doutor da Igreja em 1871 por Pio IX, pela sua profundidade na teologia e espiritualidade dos seus escritos. É isso. Resumidamente, isso, porque Santo Afonso... Tem que resumir muito por... Não dá nem para resumir, né? Já ocupa o shorts inteiro o nome dele, né? Se você for pôr ele no shorts do YouTube. Mas assim, o resumo também tem que ser grande, porque 91 anos, né? É muito bem vivido, né? Não, menino, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, ele viveu 91 anos, olha o tanto de coisa que esse homem fez na vida. E a gente vai tentar aqui hoje falar um pouquinho, né? Que não tem nem como a gente querer abraçar tudo que ele fez na vida. E até porque ele não... A gente vai falando aí ao longo do episódio tudo que ele foi e fez, né? Mas uma coisa assim, já me chamou, já vou começar o episódio fazendo um gancho que eu falei aqui assim, ele foi, né, bispo, poeta, escritor, aí lembrei depois que ele foi musicista. Compositor também, né? Compositor, enfim, N coisas. E aí eu me lembrei de Santa Hildegarda, né? Que a gente brincava que ela era 1001 utilidades, ela fazia de tudo. E Santo Afonso tá na mesma ali, ó. Pau a pau com Santa Hildegarda. Não é à toa que os dois são doutores da igreja. Esse povo com certeza tinha mais de 24 horas no dia. Porque o nosso dia não rende tudo isso. Mas vamos lá. Uma curiosidade aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso Dom Pedro, ele tem 16 nomes, né? Então, eu acho que é 16, se eu não me engano. Então, era comum na época as pessoas terem muitos nomes. E aí os pais colocavam o nome de todos os santos que os pais eram devotos, o santo do dia que o filho nasceu. Então, ele nasceu, né? Santo Afonso nasceu, acho que no dia de São Cosme e Damião. Por isso que ele tem no nome dele Cosme e Damião, e nasceu perto do dia de São Miguel, dia 29 de setembro, por isso que ele também tem Miguel no nome. E o pai dele, como era da alta nobreza, também colocou no nome dele, em homenagem a alguns reis da nobreza da Espanha, porque apesar dele ser italiano, o pai acho que tinha alguma relação próxima na época com a Espanha. Então, imagina, né? Hoje em dia a gente fica pensando que nome vai pôr no filho, pode pôr uns 11 nomes que dá para contemplar bem todas as opções que nós queremos, né, gente? Não, e ele é legal, né? Que no dia que ele nasceu não é o suficiente, tem que ter o nome de dois santos, né? Cosme e Damião, né? Não pode ser só. Aí vai todo mundo pro nome do filho, entendeu? Imaginou. Queria ver se fosse um dia daqueles 72 mártires, sabe? Nossa. Aí eu queria ver o nome como ia virar. E a mãe, quando tá brava, que tem que chamar o filho do nome completo, como é que faz?
quando ela termina de chamar, já até esqueceu porque que ia dar bronca, né? Porque Pois é. Mas indo aqui de mãe, falando de mãe e pai, vamos falar um pouquinho da infância, da família, que não sei se eu te cortei, você ia falar disso, mas... Era isso mesmo, eu ia chegar nessa parte aí. Estamos em sintonia. Acho que vale a pena também nós contextualizarmos um pouquinho o período que ele nasceu, né, Rodrigo? Que nisso aí você é muito bom também. Porque ele nasce já depois do fim da Idade Média, já nasce na idade, né, na Idade Moderna, num período onde já tem o protestantismo presente, num período que assim, já é mais difícil, né, ser cristão, católico, onde as pessoas já não tinham a fé como uma base central. Ele nasce nesse contexto, muito próximo aí, talvez, não foi o período, mas muito próximo das grandes revoluções também, né? E aí, né, você vê que na Itália, né, que é onde ele nasceu, né, apesar disso tudo, ainda ele nasceu numa educação muito cristã, né, católica desde sempre, né, e pelo que eu vi aqui, tanto o pai quanto a mãe dele eram bem católicos. E, Cris, não sei se você viu isso, mas ele foi homeschooling, né? Ah, eu vi. Nessa época era uma época que a educação não era obrigatória na escola, né? Os pais tinham aí essa responsabilidade de poder escolher o que era melhor para o filho. Então, ele foi o primeiro filho do casal, né? Vejam aqui se eu não estou enganada. O nome da mãe era Ana e o pai Félix, certo? Os pais deles casaram novos, se eu não me engano, acho que por volta de 20 anos, os pais deles casaram. Então, era um jovem casal muito católico. A mãe era uma mulher muito, muito doce, muito alegre, de muita fé, e o pai era também de muita fé, mas um homem mais rígido. Inclusive porque eu acho que ele tinha alguma relação... Ali na nobreza ele era como se fosse um militar, né? Não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. E por conta dessa questão de ser militar, aí por isso que ele era mais rude, duro, enérgico, assim. Ele tinha esse jeitão. Mas um homem de muita fé. E ele era muito devoto da paixão de Jesus. Então, o pai dele tinha, né, várias imagens assim sobre a flagelação de Jesus, várias devoções a respeito da flagelação de Jesus. E então veio nessa família muito católica, uma família da alta nobreza, então era uma família que tinha uma boa condição, e ele foi esse primeiro filho. Depois dele vieram mais 6 filhos. Então o casal tiveram no total 7 filhos, e ele sendo o primeiro, primogênito. Ele extremamente inteligente desde cedo, muito esperto, muito dedicado, foi ali aprendendo, né, a vida e os princípios da fé já dentro de casa. E como os pais dele tinham muito dinheiro, o pai dele investiu muito nos melhores professores para que pudesse vir até a casa dele e dar as aulas a ele. Então, com 5 anos, ele já tocava violino, depois ele foi tocar órgão, e nesse intermeio aí ele sabia tocar vários instrumentos também, todos nessa linha mais clássica, e isso foi fundamental para ele depois, já na vida adulta. Então, o conhecimento dele de música ali na primeira infância já era excelente, se formou muito rápido em gramática, já tinha um conhecimento muito elevado na gramática. Com 12 anos ele já era formado em matemática, minha gente. Eu tenho 40, ainda não sei a matemática. Ele com 12 já era formado. Então, assim, uma inteligência natural que foi investida, né, com a graça divina, e aí ele acaba se sobressaindo nesse conhecimento. E assim, só pra comentar, que eu queria te dar essa pergunta também, né, porque é o que você comentou, né, fazendo um link com a sua pergunta, né, no momento lá que ele vivia, né, ele viveu, na verdade, né, tinha já tido a Reforma Protestante, a gente já tinha tido isso, né, a igreja já tinha depois sim feito algumas reformas dentro da igreja, essa sim, né, teve algumas ações da igreja com relação a isso. E o curioso é que ele morreu 2 anos antes da Revolução Francesa, né? Acho que Deus poupou
né, o Nossa, Santo Afonso de viver essa revolução, né? Então, e aí você vê, né, por que eu linkei com o homeschooling, né? O quanto Deus foi generoso, né, em protegê-lo, né, nesse momento de qualquer interferência nessa primeira formação dele, né? Até os seus 13 anos ali, qualquer interferência externa, né? De algo não bom e agradável, vamos chamar assim, para Deus, né? Porque ele, como você comentou, ele vai ficar até os 13 anos dele estudando em casa, né? Com os melhores professores, né? Praticava cravo lá 3 horas por dia, fez equitação, esgrima, enfim, ele foi uma criança, além de ativa, né? Os pais dele puderam investir bem nele, né? E aí eu acho que trazendo isso até um pouquinho pra gente, né? O quanto que essa proteção da família, né? O ajudou também mais pra frente a crescer na sua fé e tudo mais. Mesmo que o que eu li, por exemplo, é que desde muito novo, mesmo ele tendo essa inteligência acima da média, ele também tinha uma certa humildade já ali, ele não era uma pessoa soberba, né? Mesmo com também bens materiais, que ele obviamente não era pobre aqui, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto Deus o protegeu, né? Dentro da sua família primeiro, né? Nessa primeira formação, e o quanto nós também não devemos fazer isso com nossos filhos, né? Talvez aqui nesse primeiro momento, né? Eu queria contar uma curiosidade. Opa, diga aí. Não sei se é uma curiosidade, mas só voltar um pouquinho, né? Que vocês já chegaram aí com os 13 anos, mas eu queria falar ainda do nascimento dele. Ah, boa, eu pulei essa parte, eu acho. Que Diga. assim, ele era o primogênito, então ele era um filho muito aguardado. E havia muita expectativa em cima, né, dele, assim, o pai ansiava muito por ter um menino, né, nessa primeira gestação aí. E quando ele nasceu, né, e descobriram, é menino, então o pai se viu muito realizado. Porque por mais fé que o pai dele tivesse e tudo mais, mas ele tinha expectativas de que ele fosse ser um militar ou ele tivesse uma carreira muito, né, boa, intelectualmente falando. E aí, quando ele nasceu, um padre foi visitar. E esse padre Francisco, o nome dele, ele fez ele teve uma profecia, assim. Ele olhou para Santo Afonso e falou: essa criança não morrerá antes de completar 90 anos. Será bispo e fará grandes coisas por Jesus Cristo. E aí, assim, isso foi meio que um choque, assim, para o pai de Santo Afonso, porque ele não estava esperando isso. Não eram esses os planos que ele tinha inicialmente para o filho dele, né? Não estava dentro dos planos que ele fosse virar um padre, se tornar bispo e realizar tudo. E a gente, depois, né, já adiantando aí, mas depois a gente vai falar tudo melhor, foi exatamente o que aconteceu, né? Porque Santo Afonso morreu com 91 anos e se tornou bispo da igreja. E fez grandes coisas. Então, logo no nascimento ali, já teve uma profecia ali grandiosa na vida de Santo Afonso. Achei isso muito legal. Sobre essa curiosidade, Dani, você sabe quem é esse padre que foi lá? Eu não pesquisei sobre o padre, mas eu vi em algum lugar que eu estudei que ele também se tornou santo, né? Exatamente, minha gente. É um padre jesuíta e o nome dele é Francisco de Jerônimo. Então, na ocasião, ele fez essa profecia, que remete muito à profecia de Simeão para com Maria e o menino Jesus, né? Isso. Então, ali faz uma profecia do que viria a ser esse menino, aqui no caso, nós estamos falando de Santo Afonso, e aí depois, esse padre morreu, o padre morreu em 1716, e ele era de Nápoles também, na Itália, e veio a ser canonizado santo. Então, olha que homem santo fez essa profecia. A mãe, que já era mais dócil, né, podemos dizer, à vontade do Espírito Santo, guardou aquilo ali no coração e com certeza deve ter ficado feliz. Mas falava pouco sobre isso com o pai, porque o pai tinha outros planos para ele, né, como a Dani bem colocou. Não eram planos ruins, mas eram planos diferentes dos de Deus para a vida dele. E aí depois a gente vai seguir nessa história aí.
Então chegamos até os 12, 13 anos, né? Quando ele foi. E aí nessa idade ele foi estudar fora, né? Já não estudava mais em casa. Ah, mas antes disso tem os irmãos dele. Dentre esses irmãos que ele teve, tinha um que era o mais próximo a ele, que foi o que nasceu logo depois dele, se eu não me engano, que é o. Deixa eu ver. Que é o Hércules. Esse Hércules foi um dos irmãos casados. E era o irmão mais próximo dele no sentido de apoiá-lo, ajudá-lo, socorrê-lo nas necessidades. Era alguém que era essa ajuda próxima a ele, né? Ele teve um outro irmão que foi padre, que é o irmão Lourenço, foi um padre beneditino, e outras 2 irmãs que foram religiosas, não vou lembrar agora de que congregação. Uma era Maria Luísa e outra Maria Teresa. Mas a gente não sabe o restante dos nomes, dos 380 nomes deles, só esses primeiros. Família né, cheia de frutos, assim, né? De vocações, né? Vocações, essa é a palavra. E Então, aí, assim, ele entrou Então, assim, ele estudou em casa e tudo, e aí com os 12 anos ele foi para a universidade, né? Para estudar direito. foi, gente, com 12 anos. 12 anos. 12 anos. Repito, 12 anos. É E isso ele mesmo. se formou com 16. Com Em 16 anos. Naquela época, em 2 títulos do direito, né? Que ele se formou no direito canônico e no direito civil. Isso. E para exercer, não sei se é isso que você ia falar. é isso mesmo. Para exercer a atividade, ele não podia, porque naquela época não podia, né, atuar com 16 A partir anos. dos 20, né? Isso, só com uns 20 anos. E aí ele contou com não sei se é um favor do rei de Nápoles, né? Que através da intercessão dele ali do rei é que ele conseguiu um decreto para que ele pudesse atuar, né? É um garoto, assim, de vida muito cedo, né? De vida muito, assim... Você vê, nós estamos falando que aos 16 anos ele já estava formado, ele já tinha uma carreira aí a seguir, e começou, então, a advogar depois dessa intercessão dessa pessoa aí, né? Que intercedeu em favor dele para que ele pudesse começar a exercer o direito, né? E aí ele ficou atuando por 10 anos, né? Então ele ficou dos 16 até os 26 anos atuando, advogando aí em todas as causas da região. E o pai dele até então estava super satisfeito, né? Imagina, o filho reconhecido, renomado na região, na cidade, era procurado por todos. Invicto, né? Oi? Ele só ganhou casos, né? Isso, então você imagina, uma pessoa super conhecida, todas as causas que ele advogava, ele ganhava. Ele não perdia nenhuma causa e foi assim durante 10 anos. Mas mesmo assim, diante disso, ele nunca perdeu a fé, ele sempre foi alguém ali, sempre praticando a fé, né? E também nesse período ele se filiou a uma ordem. Não sei se vocês viram essa informação também. Que ele se filiou a uma ordem religiosa, mas como alguém voluntário, assim, né? Como se fosse uma terceira ordem, como voluntário. E aquilo o auxiliou muito a formar o caráter dele nesse período ali que ele já atuava em favor, né, dos direitos e tudo mais. Então, essa ordem aproximou ele de um auxílio em ajudar as pessoas diante de sua pobreza, das suas misérias. Essa ordem foi fundamental também para que ele pudesse forjar esse caráter dele também, mais caridoso e voltado para essas virtudes. Isso, e enquanto advogado, ele tentava sempre atuar ajudando, né, os menos favorecidos, digamos assim, né, e ser super justo e correto na atuação ali da profissão. E eu achei legal no livro que eu li, estava falando sobre que ele fez 9 pontos que eram como se fossem os mandamentos que ele seguia na profissão. Aí eu vou pedir licença aqui para ler, porque eu achei muito bonitinho. Que é assim, ó, é o primeiro: nunca aceitar uma causa má ou injusta, nunca usar de meios ilícitos na defesa de uma causa,
não obrigar o cliente a despesas inúteis, pôr a defesa de uma causa tanto empenho e pôr na defesa de uma causa tanto empenho e interesse como se a causa fosse minha, estudar a fundo todos os pormenores do processo, não prejudicar o cliente com delongas e descuidos, implorar sempre o auxílio de Deus, sumo protetor da justiça, não aceitar causas que sejam superiores ao meu talento e o que exijam mais tempo do que eu posso consagrar-lhes, e, por último, respeitar a justiça e a equidade como se fossem a pupila dos meus olhos. Muito bonito. Nossa, eu achei, falei, que coisa preciosa, né? Olha, e ele colocou isso assim como uma regra, né, os mandamentos da profissão dele, assim, para ele sempre estar alinhado com as virtudes, com as coisas de Deus, né? Com a justiça, porque a gente sabe que todos os lugares, todas as profissões têm os bons e os maus. E no direito não é diferente. Então, e é uma profissão também que pode se, né, falo com, não é meu lugar de fala, mas a gente sabe que tem muita questão da vaidade, do status, né? Do tirar vantagens e proveitos financeiros, né? Exato. Tem muitas questões envolvidas e que se a pessoa não tiver uma base, não tiver valores, não tiver ali muito, muito centrada naquilo que ela, né, que ela sabe que é o certo, ela vai e se perde no meio do caminho. E aí ele fez esses mandamentos justamente para sempre se manter ali na linha, né? Você sabe que quando eu vi esses pontos aí que ele fez para os advogados, eu parei aí na história dele e eu fiquei pensando, e se ele tivesse morrido nessa fase da vida, né? Talvez a gente hoje estaria falando de um santo, mas de um outro viés, né? Um santo leigo, um santo como tantos outros que nós falamos, de santos que estavam no mundo ali exercendo suas profissões e que conseguiram fazer a diferença. Mas na história de Santo Afonso, como ele começou tudo muito jovem, aos 26 anos Deus dá uma reviravolta na vida dele e coloca ele num outro lugar, numa outra posição completamente diferente. E talvez aquilo que ele poderia estar pensando é tipo, bom, tô satisfeito, cheguei até aqui, é isso que Deus tem para mim, ok. Não. Aos 26 anos tudo muda e a vida dele, cara, começa a partir daqui um outro rumo impressionante, mas não vou me antecipar. E o legal, assim, o vendo a Dani falando vamos assim, esses mandamentos que ele escreveu para ele, né, da profissão dele, eu fiquei pensando, poxa, o que eu escreveria na minha, né? Quais seriam os mandamentos, entre aspas, que eu colocaria na minha profissão? Acho que são uma das coisas que eu vou anotar aqui depois para tentar Bom pensar exercício, nisso. hein? Porque, É um exercício. porque é bem isso, assim, né? Você comentou agora, Cris, o nosso chamado, a nossa vocação é ser o leigo, né? Pelo menos até o momento, né? Mas não tem como mudar, mas por enquanto, Não, tem, tudo tem, né? Tudo tem. Você tá aí, tá lá na frente, aconteceu isso, né? Então, Meu Deus. pode acontecer, mas por enquanto não. E enquanto o nosso chamado é aqui, né? Quais são aqueles comportamentos, aquelas coisas que a gente sabe que tem dentro da nossa profissão e que às vezes é tão comum e que às vezes a gente mesmo se pega fazendo, né? E que de repente a gente precisa escrever uma cartinha para não fazer, né? Como ele fez, né? Eu fiquei com isso na cabeça agora, vou tentar pensar em alguma coisa. E cara, eu achei que ele era o padroeiro dos advogados, né? Não, porque acho que ele já é padroeiro de tanta coisa, ele já fez tanta coisa boa nessa vida que vamos deixar para outros. Aí eu fui... O padroeiro dos advogados é Santo Ivo. Pois é, não conheço a história dele, a gente precisa gravar. Mas não é Santo Afonso. Poderia ser, mas deixa ele fazer as outras coisas que ele fez. Ele já é doutor da igreja, já é bastante. Já tem Então, aí depois dele advogar 10 anos, ganhar todas as causas, eis que um grande fato aconteceu. Alguém quer contar esse fato? Vai lá, Dani. Então, o fato é que ele, pela primeira vez na vida, perdeu um caso, né? E isso mexeu muito com ele, mexeu muito.
Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, assim, entendi, aí vocês podem complementar e detalhar melhor, mas foi por falta de atenção. Assim, ele estava indo bem no julgamento e tal, e aí eu não sei essa linguagem jurídica, então eu não vou nem ousar me aventurar nisso. Mas parece que teve algum documento que ele precisava ter lido para defender a causa e ele não leu, passou meio que desapercebido. E isso, e aí ele perdeu o caso. E era um caso muito importante para o cliente dele em questão, e isso assim impactou ele demais. Não porque, na verdade, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, mas ele ficou triste porque ele perdeu, né? Isso não seria uma vaidade? Mas na verdade não, é porque esse caso era muito importante para o cliente em questão, e isso fez com que ele fosse repensar, né? Porque ele já estava descontente com algumas questões aí quanto à profissão. Ele já vinha, né? Já tinha todas essas questões assim políticas e tudo mais. E aí quando isso aconteceu foi um momento de reviravolta. Foi um momento que ele falou assim, não, então é isso, agora já deu. E ele, na verdade, assim, pelo que eu vi, viu, Dani, ele leu o documento várias vezes antes do processo, mas ele interpretou o documento errado. Eu li que ele, pelo que eu entendi, era como se ele não tivesse dado tanta atenção ao documento, alguma coisa assim. Eu tenho informação terceira aí, hein? Nossa. Mas continue, Rodrigo. Pois e quem tá ouvindo, tire suas conclusões. Aí eles vão decidir qual é eu vou falar minha opção B. Eu vou falar minha fonte, aí a gente... Não, você terminou, Rodrigo? Não, o que eu ia falar assim, ele mesmo reconheceu, né, quando ele viu ali depois do documento que ele tinha interpretado diferente, ele falou para esse advogado da outra parte, né, você tem razão, eu estava enganado, este documento lhe dá o caso. E aí o que eu achei curioso aqui nessa situação é que até o juiz depois tentou consolar, né, Santo Afonso, e ele estava inconsolável, assim, ele ficou 3 dias sem comer nada, né, e aí sim, depois ele vai falar, né, que é pela vaidade dele mesmo, né, da derrota ali, né, e é isso, Cris, aí você quer falar alguma coisa aí? Vou para a opção 3. Então, Ele não leu o documento. Opção 2, ele leu e entendeu errado. E qual a opção 3, Cris? Faltou uma vírgula no documento. Ele escreveu, mas eu entendo, assim, eu consultei o Rafael Tonon, que é um historiador, tal. Não foi um livro, mas eu achei a versão interessante e fez sentido para mim. Então, dentro desses processos, desses documentos, houve uma vírgula ali, que aí eu não entendi se ele que colocou essa vírgula errada ou se o documento dava a entender a vírgula no lugar errado. Mas, assim, entre aspas, a culpa foi de uma vírgula que dava ambiguidade no processo. A importância da língua portuguesa nesse momento, né? Que lá não era português, era italiano. E aí dava ambiguidade na conclusão do processo e aí então deu uma abertura aí para o juiz interpretar de outra forma, mas parece que depois foi descoberto que o juiz ali tinha sido comprado na situação, e o caso era tão, assim, de tanto peso na sociedade naquela época, porque acho que o cliente do Santo Afonso na ocasião era o sobrinho do Papa. Então, era um caso bem conhecido e Santo Afonso perdeu a causa por conta disso. Então, ele ficou arrasado ali, desceu as escadas dos tribunais muito decepcionado com ele mesmo, porque, né, como nós falamos, foi a primeira perda dele. E ao descer as escadas, ele já ia falando: adeus, tribunais, não me verei jamais. Adeus, tribunais, não me verei jamais. Porque aí no coração dele ele já colocava que ele iria advogar em outras causas, e não mais aos juízes desta terra, mas que ele iria advogar ao juiz maior, né? A Deus. E aí eu vi... Não tá tão longe da minha não, viu, Cris? A sua só tá perto da minha, vai, essa versão. Aí só um detalhe, eu ouvi dizer que nas grandes universidades estudam-se exatamente esse caso, por conta desse erro da interpretação, da vírgula e tal. Então esse caso foi durante muito tempo estudado nas grandes universidades.
Aí onde eu vi aqui, a minha fonte é a Enciclopédia Católica, tá? Então, aí depois cada um chega a essa conclusão. E aí ele fala, né, Cris, é bem que você falou, quando ele estava descendo a escada, mundo eu conheço agora, tribunais, vocês nunca mais me verão. E aqui ele fala, né, que ele ficou 3 dias sem comer, né? E aí depois desses 3 dias ele começou a ver que essa humilhação, na verdade, foi enviada por Deus para quebrar o seu orgulho e afastá-lo do mundo. Né? E a partir daqui ele começou a buscar mais, ainda mais, né, a Deus nesse momento. E aí ele passa numa começa... capela, né? Não sei, ele passa numa igreja. No meu ele não chega a falar nada de capela, tá? Onde eu ouvi. Mas o que ele fala aqui é que depois de um intervalo, ele servindo lá no hospital de cura, né? Hospital para incuráveis, na verdade, né? Ele servindo nesse hospital, ele se viu cercado por uma luz misteriosa, né? E aí a casa onde ele estava nesse hospital pareceu balançar e uma voz disse, né? Deixe o mundo, entregue-se a mim. E foi aqui que ele começou a pensar mesmo em ser padre, né? E aí, Dani? Peraí, gente, porque eu tenho outra informação. Vixe! É isso aí, minha gente, isso acontece. Por isso que a gente tem que ler bastante, a gente sempre procura fontes confiáveis, mas mesmo em fontes confiáveis, as informações podem ser interpretadas, tá aí a vírgula aí na história. As informações podem ser interpretadas diferentes. Mas o importante é a gente não perder a essência da conversão e daquilo que ele fez, né? Então, né, é isso daí que vocês falaram, mas assim, onde eu li, que agora eu tô procurando, porque eu li tanta coisa, e tem livro e site e todas as coisas, daqui a pouco se eu achar eu falo onde tá exatamente, que ele foi para o Hospital dos Incuráveis, e ele ficou um tempo lá cuidando dos doentes. E aí foi o que eu, né, onde eu li, tá dizendo que foi lá que ele ouviu também essa voz do chamado de Deus, falando, deixe o mundo e se entregue a mim. E aí isso foi muito, muito forte, e a frase que ele disse é, meu Deus, resisti demais à vossa graça, eis-me aqui, fazei de mim o que quiserdes. E aí depois disso ele colocou, aí ele foi para a igreja, porque ele colocou a espada aos pés da Nossa Senhora das Mercês. Eu achei essa parte tão linda. Na redenção dos cativos. Eu anotei isso. E falando, adeus mundo e vaidades, a vós, Senhor, a minha vida. Isso foi no dia 29 de agosto de 1723. Então, foi isso aí mesmo. E aí, nessa que ele vai para a igreja, entrega uma espada que era uma espadinha pequenininha, né? Eu entendi que a nobreza usava essa espadinha, alguma coisa assim. E ali ele entregou aos pés de Nossa Senhora, como se ele estivesse se despindo mesmo de todo o poder, de toda a autoridade nessa terra, e também de toda a riqueza, e estivesse se entregando a Nossa Senhora, né, para que Jesus pudesse conduzi-lo a partir de agora. Então, agora ele já tinha certeza, então, que ele seria padre mesmo, e a grande questão era como falar isso para os pais dele, de forma especial para o pai, porque a mãe ele já sabia que ela iria acolher pela doçura dela e por ser essa mulher mais silenciosa de oração. Mas e o pai? O pai que tinha planos para ele, aos 26 anos ele estava no auge da carreira, o pai já tinha planos de casá-lo, que era muito comum, né, esses casamentos arranjados. E 2 aí, planos, né? Ele tentou 2 vezes casar o Santo Afonso e não deu certo, né? Deus é Deus, né? Bom, aí ele foi para casa, ele conseguiu contar para a mãe, mas ele precisava falar com o pai. E essa fala com o pai, ele narra depois que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, porque ele pensou que o pai iria explodir. O pai, no primeiro momento que Santo Afonso falou, o pai teve esse ímpeto explosivo, só que o pai depois ficou agarrado a ele, abraçado a ele por 2 horas, chorando assim copiosamente. Imagine, gente, 2 horas. Eu já faço o contraponto dos 25 minutos da Chiara Lucci, né? Que foi um dos primeiros episódios que a gente gravou. 25 minutos da Chiara e as 2 horas do pai
de Santo Afonso para entender aquilo e talvez não tenha entendido naquele momento, porque o pai ficava ali abraçado a ele, chorando, falando: meu Deus, né? Por que o senhor foi fazer isso comigo? Eu lhe disse que lhe dava tudo, mas eu não imaginei que o senhor fosse pegar o meu filho. Eu fico pensando nesse dilema dos pais quando têm os seus filhos que recebem uma vocação, como que os pais recebem isso? Como que os pais respondem junto com o filho esse chamado a uma vocação? Já fiquei viajando. Mas no final aceitou, né? Não tinha o que ele fazer, né? Graças a Deus. Deus é maior, não tinha o que ele fazer. Aí aceitou, e aí o filho foi seguir outro rumo. Aí começa a história de Santo Afonso que a gente conhece. A gente já passou por uma vida inteira dele, né? Mas ele só tinha 26 anos, gente. Só tinha 26. Quando você pensa assim, já dava com uns 45. Não, filha, só 26. Já tinha trabalhado 10 anos ganhando causas, mas só tinha 26 anos. Bom, aí ele foi, então... Não, aí como ele já tinha muito estudo, né, ele precisava estudar ainda mais a parte de teologia, se formar em teologia, para que ele fosse ordenado sacerdote. Então, esse processo também foi muito rápido, porque ele já era muito conhecido, muito inteligente, e aí esse processo foi muito rápido. Agora, eu passo a bola para vocês aí. Então, ele precisou negociar com o pai também, né, porque o pai, ele até aceitou que o filho fosse ser padre, né, desde que ele não fosse morar no lugar lá, né? Isso mesmo. Que ele continuasse morando na sua casa, né? E aí um padre que era o diretor espiritual dele, que era o padre Thomas Pagano, ele falou para Santo Afonso concordar, né? Ele orientou Santo Afonso para que concordasse. E assim ele fez aí seus estudos, né? Que bonita essa obediência também paterna, né? E isso ele fala até, né, depois. Ele fala que uma das coisas que ele mais se arrependeu foi... Ele tinha apesar de todas as coisas que ele gostava de música, arte, essas coisas, ele tinha uma ojeriza por teatro, né? Santo Afonso, ele não suportava teatro. A ponto dele ir na ópera, por exemplo, tá lá ouvindo a ópera, quando subia a cortina para a encenação, ele fechar os olhos para não ver o teatro. E tem uma história de quando ele era criança, que o pai dele tenta meio que inscrevê-lo, vai numa peça de teatro, e Santo Afonso foi muito rude com o pai, né, e não quis. E aí ele fala que esse é um dos maiores arrependimentos dele, que foi ter sido tão áspero com o pai dele nesse momento da infância, quando ele pediu para ir pro teatro, né, o pai dele. Olha o que ele lembrou para falar que teve uma situação, talvez, aí de pecado na vida dele, assim, né? E aí ele foi ordenado em dia 21 de dezembro de 1726. É isso aí. Quantos anos ele tinha mesmo? 26? Peraí. Fazer uma conta Ele entrou aqui, com 26. 28. 2 aninhos depois. Tá bom, né? Você formou advogado com 16? Pô. Com 28 já era padre. Ele já tinha ele já era doutor em direito canônico, então. O que é, vai? Antes de entrar pro seminário, ele já era doutor em direito canônico, então só complementou ali alguma coisa, né? Aos 30 anos, tá? Eu falei 28, eu errei a conta. 30 anos ele foi ordenado padre. Aí teve em 1729, eu lembrei do Kim aqui, Dani, teve o apóstolo da China, Mateus Ripa, que fundou um colégio missionário em Nápoles, né? E aí ele ficou trabalhando lá, aí sim, né? Ele finalmente deixou a casa do seu pai e foi morar lá com o Ripa para ser um membro, né, desse colégio chinês aí, vamos chamar assim, né? Cara, um apóstolo da China na Itália. Quando eu li isso, eu falei, não deve ser da China mesmo. Imaginei que fosse de qualquer outro lugar do mundo. Mas da China, na Itália, missionário, apóstolo. Acho que foi convertido pelo André Kim, só pode. Gente, mas o André Kim é da Coreia. É tudo ali, Dani. É tudo ali. Ele deve ter dado um pulo na China em algum momento. Tem que voltar a gravação pra lembrar, mas... Galera, vai lá ouvir esse episódio, André Kim.
Marcante. Gente, ó, a gente tá na vanguarda, hein? É vanguarda que fala? A gente tá ali, sei lá. A próxima jornada mundial. Sim, né, Dani? Hã? Antes de André Ki ser famoso. A gente já tinha gravado sobre ele. A próxima jornada vai ser lá na Coreia e a gente já gravou sobre Andequinha aqui, ó, faz Temos tempo. um episódio. Eu acho que foi nós três, não foi não? Só. Fomos nós Nossa. três que gravamos. Foi marcante pro Rodrigo. Ai, ai. Dani, se eles pudessem passar esse momento em vídeo, seria sensacional a cara da Dani. É a nossa meta, gente. Rezem aí que um dia vocês nos verão ao vivo e a cores. Voltamos aqui para Santo Vamos Afonso. voltar para Santo Afonso, porque a gente sempre dá um jeito de chegar em Andrequim. Voltando para Santo Afonso, sendo sacerdote. E uma coisa interessante, né? Porque até os 28, 30 anos de vida dele, e que ele fez tudo o que a gente sabe, não tem um relato dele adoecer, né, minha gente? Não. Foi ele receber a vocação de sacerdote, se tornar padre, que ele começou a ficar doente. Então, mas aí é por conta das penitências, né? Ele tinha uma vida intensa de penitências, mortificações, orações e aí, assim, era intensa mesmo. Ó, eu fiquei tentando fazer um cálculo aqui, porque onde eu li, disse que ele passava 8 horas por dia rezando. Rodrigo, você que é bom nessas contas aí, ó. São Pedro de Alcântara tá ali pau a pau. Temos um episódio também sobre São Pedro de Alcântara, vai ouvir depois desse aqui, minha gente. Então, se ele passava 8 horas rezando e depois ele passava em torno de 8 horas no confessionário, atendendo confissão, o que sobrava? Para fazer todas as outras coisas, dormir, comer, sei lá, estudar, era o restante. São Pedro resolveu não comer, né? E não tinha esse problema, né? Não precisava dedicar o tempo para comida. Exato. Então, a vida dele, como a Dani colocou, era muito intensa e aí ele chegou a adoecer. Já era de um físico mais magrinho, né? Mais miudinho, então ele já não tinha muita força, assim, e acabou adoecendo, nada muito grave, mas ele precisou ficar afastado. Precisou se isolar por um tempo, não foi isso, minha gente? E aí ele foi para outro lugar, foi para as montanhas, né? Respirar o ar das montanhas para se curar. Porque naquela época as pessoas também tinham. Não é o primeiro santo que a gente fala sobre isso, né? Que ficou doente, precisou ir para algum lugar se recuperar. José de Anchieta saiu de Portugal e veio se recuperar no Brasil. E aí daqui foi toda a missão dele, né? Parece com Santo Afonso aí. Então ele foi para as montanhas de Scala, não sei, né, como é que fala em italiano. E aí, assim, a pessoa sai de um lugar, tá doente, vai para outro lugar se recuperar, mas a gente é uma recuperação ativa, digamos assim, né? Porque lá ele se encontrou com uma população muito pobre, muito abandonada, né? Eram criadores de cabras, pessoas muito humildes. E pessoas que não sabiam nada, né? Nada de Deus. Ele então, ficou assim, indignado com isso, né? Porque fala que ele se deparou com as ignorâncias religiosas dessas pessoas, ignorância também cultural, né? No sentido da ausência de conhecimento mesmo, religioso, cultural. Tudo. Era uma população muito carente de tudo, assim, de cuidados e de instrução, né, de todos os tipos. E ele se compadeceu muito desse povo, né, e ali começou a falar com as pessoas, a instruir, querendo ou não, foi conhecendo e foi sendo solicitado, porque as pessoas procuravam ele para perguntar, porque elas queriam conhecer e saber, né, das coisas de Deus, assim. Foi então ali ele teve um encontro com aquele chamado, né, com aquela população pobre, digamos assim. E ali ele começou a ensinar, né, Dani, catequizar esse povo. Essa parte me lembrou um pouco também São João Bosco,
que foi usando um pouquinho da sua história de vida. Santo Afonso acabou usando um pouco o que ele já tinha aprendido sobre a música para evangelizar aquele povo, né? E educar. Então, ele escrevia muito também, né? Várias catequeses. Ele gostava muito de pregar. Então, ele gostava é reforçar isso, né? Que uma das coisas que o tornava, digamos assim, conhecidos eram as pregações dele. Ele era muito conhecido pelas pregações que ele fazia. Exatamente. E aí ele escrevia bastante essas pregações, o que hoje nós temos aqui vários livros dele conhecidos no mundo inteiro. Nós vamos falar disso ao final do episódio. E aí ele foi pregando, ensinava música também, fez composições e utilizava tanto da cultura que ele tinha, mas para transformar isso como evangelização para aquele povo mais humilde. Ali ele ficou atuando como padre muito tempo, né? Foram bons anos. Lembre-se, voltando aqui só reforçando, que ele foi lá para se curar. Esse pequeno detalhe. Para descansar, para se curar, né? E aí ele encontrou esse chamado aí, né, com essa população carente. O que era para ser um descanso se tornou uma missão. Uma missão. E aí, onde eu li, né, no livro que eu li, fala que lá também nesse lugar tinha um convento. Não sei, eu já vou entrar essa parte, depois vocês complementam. Pode ir. Né? Que tinha um convento de umas irmãs religiosas e o Santo Afonso foi pregar um retiro lá. E estava acontecendo umas picuinhas nesse convento, estava tendo uma divisão, assim, né? As irmãs, algumas queriam que as regras fossem mais brandas, as outras achavam que as regras já estavam muito severas. E ele, pregando esse retiro, ele foi, enfim, tentando resolver e organizar essa situação aí com essas irmãs. E uma dessas irmãs depois chegou para ele e falou que havia tido uma visão. E que essa visão, aí eu vou ler assim a frase, né, do jeito que estava escrito, que era assim, ela tinha visto um grupo grande de padres que se dedicavam unicamente à evangelização das almas mais abandonadas. E à frente desses padres estavam, eles chamavam Dom Afonso. E isso caiu como uma bomba no coração, né, de Santo Afonso, porque até esse momento, pelo menos onde eu li, ele não se via como fundador de uma ordem. E essa visão falava exatamente sobre isso, né, que ele estava à frente de um grupo que se dedicava à evangelização das almas mais abandonadas. Essa visão ela teve um dia antes da festa de São Francisco, né? Em 3 de outubro de 1731. Ela viu Deus, Jesus, né? São Francisco e à sua direita um padre. São Francisco à direita de Jesus e um padre à esquerda de Jesus. E aí ela diz, aí é uma voz, né, que diz isso para ela, que você comentou, né? Este é aquele que escolhi para ser chefe do meu instituto, de uma nova congregação de homens que trabalham para a minha glória. E aí a pessoa à esquerda era o padre, São Tomás, Santo Afonso. Eu não sei se eu me perdi aqui, mas vocês depois falaram que essa freira, ela é uma beata também? Não, de ouvir não eu fala não tenho se ela essa é beata, informação, não. Só Ela fala ela não fala nem o nome dela. O nome aqui pra da mim. irmã Maria Celeste Crostarossa. É verdade, irmã Maria Ela- Celeste. Ela é beata também. Olha como Deus é top, né, gente? Porque ele vai reunindo todo mundo ali, ó. Quando que Santo Afonso ia encontrar essa mulher na vida? Ao acaso? Não, a providência de Deus já foi lá e uniu esses homens e essas mulheres. Aí essa mulher, ela é uma beata. Olha só. Bota ela na nossa lista também dos podcasts. A Bom. lista infinita. Graças a Deus. Significa que a igreja continua viva. Graças a Deus. Bom, ele foi... né? Vocês querem falar alguma coisa antes? Que desculpa.
Não, eu só ia falar que eu ia pular essa parte, mas eu só ia dizer que aí ele continua exercendo como sacerdote, né, o ministério até os 65 anos, né, porque aos 66 ele foi chamado a ser bispo, mas vamos falar da ordem que ele fundou. Então, ele Isso, funda primeiro... os Sedentores, né, Dani? Quer falar aí? Fala aí, pode falar. Isso, não, é que assim, antes ele ficou relutante, né? Não foi assim, E teve ela falou. uma encrencas ali, né? Teve os amigos dele que não não é? aceitou, né? Não aceitaram. E assim, primeiro de tudo, caiu essa ideia no coração, porque não era algo que ele queria. Então ele foi pro diretor espiritual dele, ele conversou com um, rezou ali, fez ali e tal, porque não era algo que ele queria, que ele almejava. Então, até ele se convencer de que isso era de fato vontade de Deus, né, e que ele não podia dizer não, demorou um tempinho. E aí, depois disso, também teve vários... E todo começo, né? Todo começo não sei, né? Não posso falar no generalizando, mas não é eu imagino que não seja fácil fundar uma ordem. E aí tem as suas lutas. Né? No começo, inclusive, quando é o que você comentou, foi difícil, né? E uma dessas separações e divergências, vamos chamar assim, houve também a fundação da Congregação do Santíssimo Sacramento, né? Que aí depois foi também extinta essa congregação pela Revolução Italiana, né? Mas da congregação que ele fundou com aquelas práticas que essa irmã também teve a visão para falar, para adotar, não é prática que chama, como é que chama aquele estatuto, como se fosse o estatuto da... Estatuto? É estatuto mesmo. Regulamento. E aí acharam muito pesado, né? Foram lá e fundaram outras, né? E depois acabaram não avançando essas outras. E também ele... eu não anotei Lembrei aqui, o nome era a regra do Instituto. As regras. E aí eles começaram como Congregação do Santíssimo Salvador, né? Depois que, né, de todos aí os o vai no volta, separa, sai, entra, então, né, todo mundo aí tem uma data oficial de fundação, que é 9 de novembro de 1732, e eles começaram com o nome de Congregação do Santíssimo Salvador, mas o Papa Bento XIV mudou posteriormente para a Congregação do Santíssimo Redentor, e aí que a gente conhece como os Redentoristas. E a missão dos redentoristas se dava assim, exclusivamente na pregação aos pobres, procurando regiões de população menosprezada e levando missões e retiros espirituais. Então, os redentoristas tinham essa missão de trabalhar com essa população carente, né, população mais pobre, que foi ali esse primeiro chamado que o Santo Afonso teve quando chegou lá e encontrou aquele povo tão carente. Então ali já despertou nele esse chamado mesmo, vou usar esse termo, para trabalhar com os mais pobres. Ele trabalhou muito no sul da Itália, escreveu, né, ele ali foi... e os redentoristas são... como que é o nome? A idade vai chegando, gente, a memória vai sumindo. Não faço ideia do que você quer falar. Vocês foram pela Aparecida? Não, as pessoas querem ficar no mesmo lugar. Missionários. Missionários. Meteu um nome aqui. Prêmio para ela. Obrigada, Cris. De nada. Então, as pessoas que não ficam no mesmo lugar foi ótimo. Meu filho, minha filha são essas pessoas. Ai, gente, desculpa mesmo. Mas deu para entender, aí a Cris salvou. Os redentoristas têm essa característica de missionários. Então, Santo Afonso, ele evangelizou ali todo o sul da Itália. Ele não ficava num lugar único, né? Não ficou num lugar único. Ele ia se deslocando de um lugar para outro. Não só ele, né? Os padres junto com ele, ali toda o pessoal dos redentoristas. E
para poder chegar às populações mais carentes. Não, e aí, né, depois da fundação, da aprovação pelo Papa, né, aí ele ficou na sua congregação por muitos e muitos anos, né, e durante esse período, com essa história das doenças, tudo, não sei se vocês viram isso, mas ele recebeu ao longo da sua vida aqui 8 vezes a extrema-unção, né, Nossa. porque já achava que ele ia... Não vi isso, não. 8 também não. vezes ele recebeu durante sua vida os sacramentos dos moribundos, né? Olha aí, ó. Sacramento eficaz. A eficácia do sacramento comprovada. E aí, uma dessas vezes, ele teve uma doença terrível, uma febre, reumatismo, que durou entre maio de 1768 e junho de 1769. Então, mais de um ano. Ele ficou paralisado nesse período, né? Deixou ele paralisado, né? E ele ficou com a cabeça curvada, né? Que é o que a gente até vê nas fotos dele, meio com a cabeça curvada, né? Então, durante esse período todo, ele também só bebia e comia por um tubo, né? Injetado nele. Ele não podia mais se alimentar. Né? E aí ele foi para uma cidadezinha, né? Pequena lá na Itália chamada Nocera. E ali ele já achava que ia, né? Depois de ser 8 Ele vezes. foi pra lá já na intenção de que, tipo, aqui é o fim da vida, né? Aqui eu não... Isso ele tinha 30 anos, né? Ou não? Não. Eu tinha 66. Não, já tava com 30 anos de vida. Não, ele morreu com 91, 79 ele tinha aqui. Né? Então, nessa de morrer rápido, ele levou mais 12 anos pra morrer. Ele ficou mais um bom tempo ali. Então, mas aí ele tem que falar que ele foi chamado para ser bispo, né? A gente não falou? Eu achei que Não. tinha falado. Então pode falar ainda. Não. Então, nesse meio tempo aí que ele já estava achando que ia pro fim da vida, e acho que foi isso que eu falei, que com 66 anos, ele foi e o Papa Afonso chamou para ser bispo da diocese de Santa Águeda dos Godos. Ele não queria também, mas em obediência ao Papa também ele foi, né? E aí ele ficou por 13 anos nessa função. Então, olha lá, ele 66 ele já achava que estava indo para o fim da vida, né? Por conta das doenças e tudo mais. Ele ainda permaneceu por 13 anos na função de bispo. Ainda com todas as limitações, doenças e afins, mas aí chegou uma hora que já não dava mais, né? Assim, não tinha mais como ele exercer a função. E um dos casos desse que ele estava como bispo lá, Dani, desculpa te cortar aí. Pode falar. Teve um motim na cidade lá que ele vivia lá e por causa de fome, né? Teve uma fome grande ali no sul da Itália e as pessoas queriam matar o prefeito, né? E aí, ele interviu oferecendo a sua vida em troca do prefeito. Aí a multidão achou melhor não fazer nada, né? Nossa. O Maximiliano Kolbe. Acho que esse episódio é o episódio que a gente mais citou os outros episódios. Vários outros santos, né? A gente tem um episódio sobre São Maximiliano também. Que a gente faz propaganda dos nossos próprios programas, né? A gente já vai lembrando aqui e falando. Se você chegou nos conheceu através deste episódio, pode ir para os outros todos que a gente citou, que vale a pena. E aí, depois, então, ele deixou de ser bispo, renunciou ao cargo e se retirou, porque ali as questões de saúde já estavam muito graves. Depois de recusar dois papas recusaram, né? A renúncia dele, né? Clemente XIII e Clemente XIV. Isso aqui é bom decorar porque é uma sequencial do outro, né? Então tá fácil. Mas ambos obrigaram a se manter no posto e ele obedeceu, né? Aí o Pio VI aceitou, né? É porque ele já estava... o nome da doença que eu tenho aqui, nessa época que ele estava, era artrite degenerativa deformante. Nossa. Então, já era... Aí, como o Rodrigo exemplificou, né? Era uma coisa já muito... Ele estava cego, já estava paralítico, já estava bem debilitado. E aí, tem mais...
Pode falar, gente. Não, pode falar. Eu ia falar que ele viveu assim, bem, né? Foram anos longos e bem vividos, com tantas limitações assim. E pensa, ele escrevia muito, ele ficava muito tempo sentado atendendo confissão. Então, tudo isso foi contribuindo aí pro quadro dele, né? Mas ele não deixou de fazer. E durante todo esse período, gente, assim, a gente não tá aprofundando aqui, mas pega todo esse período que ele ficou doente, bispo, ele sofreu uma perseguição grande também, meio que política, assim, por brigas políticas que existiam, né, e sempre iam lá no Papa pedindo para acabar com os redentoristas e tudo mais. Então, durante todo esse período, houve várias situações, vários conflitos ali na Itália, ali, que sempre pediam de algum jeito para acabar com os redentoristas. E além de tudo isso aí, a gente pensa, ele estava doente, estava debilitado, então ele ficava quieto. Pelo contrário, foi aonde, assim, também nesses últimos tempos, últimos anos, as coisas, ele já não podia sair, não podia, sei lá, né, ter tanta locomoção assim, aí ele aproveitou para escrever ainda mais. Então, se ele já escrevia antes, ele escreveu, assim, mais intensamente ainda. Então, e aí... Pode falar. Não, pode falar, te cortar, pode falar. Não, eu ia falar que ao todo aí ele já escreveu mais de 100 livros, né, durante a vida. Eu lembro que, só falando aqui, né, quando a gente falou, vou gravar sobre Santo Afonso, eu falei, nossa, tem tal livro, tal livro, tal livro. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que Santo Afonso tem um monte de livro. Aí eu comecei a pesquisar, não parava nunca. Não acabava os livros. Aí eu li, né, que eu falei, mais de 100 livros escritos. Eu falei, tá explicado por que não acaba a lista de livros do Santo Afonso. E o trabalho que ele tinha de escrever, rever, voltar, complementar. Para quem já leu alguma obra dele, ele faz várias citações de outros santos em sua obra. Então, assim, deve ter dado um trabalhão. E assim, indo já... Eu não sei se quer falar alguma coisa dos livros dele a mais, ou pode falar dos últimos anos aí já? Eu ia citar aqui só, acho que umas 2 citações que eu achei interessante, gostaria de colocar. Acho que vale a pena, a gente sempre insiste aqui para que vocês conheçam estes santos que nós estamos falando por seus próprios escritos. A maioria deles escreveu alguma coisa. Então, Preparação para a Morte, acho que esse o Rodrigo já leu, eu não li ainda. Tem um livro que é um livreto pequenininho sobre a oração, que a introdução que Santo Afonso faz nesse livro, a oração, é fantástica. Ele fala que a vontade dele é que nós tivéssemos vários desses livros e entregasse, presenteasse para as pessoas, para que se tornasse conhecido esse manual da oração. Tem o livro Glórias de Maria, que é a introdução que Santo Afonso também faz nesse livro, eu achei fantástica. E ele fala por que ele quis escrever esse livro, né? Não é que tudo que tinha escrito até então não era valioso, não era necessário, mas ele traz o porquê da importância desse livro, e ele fala a mesma motivação que levou ele a escrever sobre Nossa Senhora é a mesma motivação que o leitor que se apropria desse livro para ler irá degustar no decorrer da leitura. E ele faz toda uma meditação, assim, destrincha sobre as glórias de Nossa Senhora, que é fantástico. Tem meditações que nós inclusive já usamos no nosso Instagram, meditações sobre os tempos litúrgicos, preparação da Quaresma, preparação para o Advento. Nós já fizemos meditações que é muito bom, de fácil entendimento. Uma das coisas que eu gosto nele é que os escritos dele eu acho muito compreensível, né? Não são escritos difíceis, que a gente teria uma dificuldade para entender. São bons escritos, e tem um livreto dele bem pequenininho que é Visitas ao Santíssimo Sacramento. Então é uma oração para cada dia da semana, cada dia do mês que nós formos visitar Jesus no Sacrário. Eu achei muito legal. Tratado da Conformidade, Tratado da Castidade. Teologia moral, né? Teologia moral, inclusive por conta disso ele é doutor da igreja também, né? Pelo conteúdo de teologia moral, que ele é a referência nisso.
Aí sobre o livro A Todos Oração, Cris, você comentou aí que ele gostaria, né, que todo mundo tivesse. Isso de fato aconteceu com ele, né? Que ele, quando ele escreveu esse livro, foi para ensinar as pessoas nessas cidadezinhas que ele passou, né, a rezar, né? E nessas cidadezinhas todos tinham praticamente esse livro e foi meio que um catecismo, vai, para essas pessoas nesse período. Era muito comum quase todos ali terem esse livro de Santo Afonso. Gente, acho que todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Tem que ler, gente. Seria assim, devia ser o manual da catequese esse livro. Devia ser obrigatório nas catequeses. Tem um trecho de Santo Afonso aqui no livro Glórias de Maria, que está na introdução, que ele fala assim, vejo que pelos meus anos avançados e pela minha abalada saúde, já se aproximam o fim da minha peregrinação e a minha entrada na eternidade. Por isso, pensei em deixar ao mundo, antes de morrer, este meu livro, que continue no meu lugar a pregar-vos e a animar também aos outros a publicarem as vossas glórias e a vossa grande piedade que usai com os vossos devotos. Então, ele fala, né, que ele já está no fim da vida, fala dessas questões de saúde que nós comentamos, mas eu senti aqui nesse trecho, assim, o amor dele pela pregação. Ele que tanto pregou na vida, que tanto escreveu, ele fala que essa seria uma das suas últimas obras que ele queria deixar para continuar animando as almas e que seja aí essa pregação dele. Achei muito forte. E sobre já essa parte final da vida dele, né? Nos últimos 3 anos de vida dele, ele sofreu algumas tentações, né? Ele teve tentações contra as virtudes, todas as virtudes. Teve aparições diabólicas para ele, né? E impulsos de desespero também durante esse período de tentação por 3 anos até o dia da morte dele, né? Então, meu Deus, né? O período final de vida dele também foi bem puxado aí, né? É como se o demônio soubesse que ele me lembrou aquela passagem de Apocalipse, né? Sabendo o demônio tem pouco tempo, que lhe resta pouco tempo, que ele estava prestes a morrer. Então o demônio sabia que tinha pouco tempo, tentava para ver se pelo menos ao final da vida ele perdia esse trono que ele já tinha conquistado no céu, né? E aí ele morre, né, quase em 1º de agosto, ó. Nasci dia 3, né? Ele morre em 1º de agosto de 1787, durante o Ângelus do meio-dia. Nossa. Se ele tivesse falecido no dia 3, dava pra sua mãe colocar seu nome Rodrigo Afonso. E já precisa se pegasse os 11 o nome dele, né? Mas voltando aqui ao falecimento do santo, morreu na hora do Ângelus. Não tinha hora melhor para ele morrer. Ele que foi tão devoto da Virgem Santíssima nesta terra, né? Morreu na hora do anúncio. Excelente, muito bom. E a gente falou, né? Ele foi canonizado e foi declarado doutor da Igreja. Em 1950, o Papa Pio XII também declarou padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral. Uau! Título não falta para ele, né? A gente pode observar que... Não falta mesmo. E é um grande santo da nossa igreja. Vale muito a pena conhecer a obra de Santo Afonso. Muito mesmo. Além de todos os livros, eu vi outro número aqui também, que ele escreveu 1451 cartas. Nossa. E não são livros, hein? Só pra... Eita, Lelê. Dá para você ficar um bom tempo aí para ler todas as obras de Santo Afonso. Então aqui encerrada nessa parte, pequena parte que nós podemos trazer aqui sobre a vida dele, vou confidenciar aqui para você que está até agora nos ouvindo, que esse episódio ele já tinha sido gravado, viu, meus queridos? Nós já tínhamos gravado esse episódio. Por algum motivo a gente não sabe o que aconteceu, esse episódio deu errado, sumiu, não foi ao ar, e nós tivemos que regravar, quase acho que 1 ano depois, alguns meses depois estamos nós aqui, nos preparando para gravar esse episódio. Então, se você chegou até aqui, está ouvindo esse episódio de alguma forma, nós acreditamos que Santo Afonso precisava tornar-se conhecido a nós que estamos aqui gravando e a você que está nos ouvindo. Então, nós te pedimos, divulgue esse episódio.
divulgue, porque por algum motivo ele quase não saiu. E nós estamos aqui hoje insistindo para que ele venha ao ar, e você faz parte disso, porque você está aqui ouvindo conosco. Então, por favor, nos ajude a tornar esse episódio conhecido, para que Santo Afonso, nosso Senhor, possa fazer nos corações o que precisa ser feito, primeiro nos nossos e no coração de cada um que ouve esse episódio. Contamos com você. E só para pegar um trecho também, na verdade não é um trecho, acho que o que resume bem o livro Preparação para a Morte, né? Se você pegar todos os capítulos, todas as reflexões, tem um que me marcou muito, que ele fala assim, né? Que o tempo da misericórdia é agora, né? A gente tem até o último suspiro para nos arrepender e viver o tempo da misericórdia. Após isso é somente o tempo da justiça. Então, Temos um episódio sobre Santa Faustina! Você pode ouvir o nosso episódio sobre Santa Faustina, que também vai falar sobre isso, hein? Eu fazendo propaganda aqui do episódio. Mas te cortei, Rodrigo. Volte a falar da misericórdia. Não, mas eu acho que é isso mesmo, que a gente possa refletir, sabe? Pô, esse livro, eu acho que pelo menos uma vez por ano vale muito a gente ler, porque ele realmente provoca na gente uma... Você leu na Quaresma, né, Rodrigo? Eu fiz 2 quaresmas já com esse livro. 2 quaresmas que, poxa, eu comentei aqui, né, um pouco em off, né, esse livro que cada dia que você faz de manhã, né, ele conta um trecho, né, ele faz uma reflexão e ele explica alguma coisa, é bem curtinho assim, né, todo dia. E cada dia que você termina, você fica louco atrás de um padre, cara, se passar um padre na rua, acho que você para confessar, porque é incrível como ele provoca em você a sensação de que, cara, preparar para a morte mesmo, né? Tanto que eu acho que, não sei se nesse livro, mas em algum momento ele fala que se era importante, ele recomendava, sabe, que cada pessoa em algum momento tivesse perto de você algo que lembrasse, né, que você vai morrer um dia. Então uma caveira, algo assim, sabe, que ele tinha isso, porque ele te lembra para onde você vai, né? Então é bom você viver pensando nisso, sabe, não descansar sem pensar que você vai morrer um dia, né? Temos um episódio? Posso encerrar? Temos um Dani, episódio. você quer falar alguma coisa? Eu ia só falar aqui que o editor pode encerrar esse episódio com uma música que é composição de Santo Afonso. Eu não vou cantar aqui porque isso ficaria registrado para a eternidade, seria uma lástima, uma catástrofe, porque eu não canto. Então, mas o editor vai colocar um trechinho dessa música que é super conhecida, que a gente vive cantando, principalmente nos natais, e eu não sabia que era dele, mas é composição do nosso querido Santo Afonso. Qual é a música? Gente, eu não vou cantar não, mas eu vou só pegar. Fala o nome. Mas fala o nome. Não, Então, em latim, eu- né? Eu achei uma música em italiano, que até achei ele sendo cantado com Andrea Bocelli. É esse aí, Ducene, Latte, Stelle, não é? Esse daí mesmo. Luciane Data Stelle. Esse aí. É linda essa música, linda, linda, linda. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. Oh Dio beato, ai quanto ti costò l'averci amato, ai quanto ti costò l'averci amato. A te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore, mancano panni e fuoco,
mio Signore, caro eletto pargoletto, quanto è questa povertà. Io mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio aqui do Santos do Fundão. Um grande santo, um doutor da nossa igreja. Que Santo Afonso de Maria de Ligório possa interceder por nós para que a gente possa sempre buscar aí a misericórdia de Deus, ainda que nesta vida é o nosso tempo de misericórdia. E lembre-se, a vida de santidade é só Pela misericórdia.